Olá pessoal, vocês me solicitaram um pequeno testemunho de como eu conheci a minha esposa e eu quero contar para vocês agora. Bem, o tempo foi se passando, ganhei uma certa idade e o emocional já cobrava um relacionamento mais sério, seguido de um possível casamento ou de um casamento. Acontece que nos dias da minha juventude eu olhava ao meu redor e eu via que os casamentos tinham muitos problemas. E eu pensava comigo, não quero contrair um relacionamento a dois, o compromisso de um casamento para ter tantos problemas. Sabemos que há problemas sim, mas não tantos como eu via. E por isso eu fiquei preocupado e comecei a orar a Deus. Fiz um propósito de orar ao Senhor por 1 ano e meio. E isso eu fazia nas madrugadas na igreja. Toda madrugada eu ia para a igreja às 5 horas da manhã, era o meu compromisso, e ali eu ficava em oração até às 6, dentre outros pedidos, o principal era este, que Deus me apresentasse uma namorada que seria minha futura esposa. Fiz um propósito também de estar jejuava toda quarta-feira, e isso foi durante todo esse período até o casamento. Bem, o fato é que passado esse período de oração e jejum, eu fiz um compromisso com Deus, que na quarta-feira, quando eu fosse à igreja, a primeira moça que eu visse ali na igreja seria a moça que Deus estava mostrando para mim. Eu cheguei à igreja, a nossa igreja na época era uma igreja bastante grande, tínhamos ali muitos jovens, e quando eu cheguei à igreja, eu entrei, sentei ali no primeiro banco da igreja e quando eu olhei para trás, vinha descendo uma moça e eu então me dei conta de que aquela moça foi a primeira moça que eu havia visto. E continuei orando ao Senhor. No sábado seguinte nós tínhamos um FEMUSA na nossa igreja e como que assim uma confirmação, eu pedi a Deus que se fosse realmente ela, mais uma vez eu coloquei a prova a Deus, se fosse ela, que ela sentasse do meu lado, ali no FEMUSA. E para minha surpresa, ela ficou o tempo todo ali sentada do meu lado, né? Os lugares foram sendo tomados, não havia mais espaço para ninguém, mas um espaço vago ficou ali do meu lado. E pessoas iam, vinham, e eu ali tenso, e de repente esta moça que eu havia visto na igreja, ela entrou e se assentou do meu lado. E eu fiquei muito feliz por isto, fui conversar com ela, e quando ela ouviu a minha história, ela aceitou como um plano de Deus, um propósito de Deus, e conversou com seus familiares, e nós começamos o nosso relacionamento de namoro e seguido de um casamento. Depois de casados, veio o primeiro filho, o Aislan, e logo em seguida veio o Kelber, e depois, por último, Deus nos presenteou também com a menina, Laiana, aí está, e hoje somos felizes graças à resposta de muitas orações e jejuns, e eu espero que você, jovem, não entre num relacionamento sem que Deus literalmente mostre para você quem é a moça, quem é o rapaz, porque se você fizer assim, certamente você vai ter uma família feliz e abençoada. Que Deus te abençoe na sua escolha e que você seja muito feliz. Um abraço a todos.